Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Pablo Neruda, que foi um poeta, diplomata e um marxista chileno, nascido em 1904 em Parral, no Chile, e falecido em 1973 em Santiago, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1971. Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basoalto, mais conhecido por Pablo Neruda, o seu pseudónimo, que mais tarde se viria a tornar o seu nome legal, nasceu a 12 de julho de 1904, numa família humilde. Era filho de um ferroviário e de uma professora e ficou órfão de mãe poucos meses após o seu nascimento. Mais tarde, o seu pai casou-se de novo com Trinidade Cândia Malverde, que o Pablo Neruda considerou como a sua verdadeira mãe e que é mencionada em diversos livros dele com o nome de Mamadre. A infância de Neruda foi passada em Temuco, no sul do país. Estudou no liceu dessa cidade e aos 15 anos entrou no Instituto Pedagógico da Universidade de Santiago. Começou a escrever com 10 anos de idade e quando tinha apenas 12 anos ele conheceu Gabriela Mistral, uma famosa poetisa chilena que lhe deu a conhecer os escritores clássicos que iriam influenciar a sua carreira e as suas decisões políticas. Em 1919, ele conseguiu o terceiro lugar nos Jogos Florais de Maule com o poema Noturno Ideal. E a partir de 1920 ele começou a escrever para a revista literária Selva Austral, usando o seu pseudónimo de Pablo Neruda pela primeira vez. Pseudónimo esse que foi inspirado no escritor checo Jan Neruda. Em 1921, o poeta mudou-se para a capital, portanto, para Santiago. Lá estudou pedagogia e francês na Universidade do Chile e ganhou o prémio na festa da primavera da Federação Chilena de Estudantes de Poesia com o poema La Canción de la Fiesta, que seria em português a Canção da Festa, que foi então publicado depois na revista Juventude. A partir daí, ele começou a publicar poemas na revista lá da Federação de Estudantes, a Claridade, e em 1923 ele escreveu o seu primeiro livro, o Crepusculário. Crepusculário que está traduzido em português aqui, numa edição bilingue, de um lado em português e do outro lado em espanhol. Para cobrir as despesas da publicação deste livro, ele viu-se obrigado a vender o relógio que o pai lhe tinha oferecido. Pois, em 1924, no ano a seguir, ele encontrou quem lhe publicasse o seu segundo livro de poemas, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, que é os 20 poemas de amor e uma canção desesperada, um dos seus mais famosos livros. Portanto, como vimos, o seu segundo livro de poemas. Ainda se nota neste livro a influência do modernismo. Aos 20 anos e com 2 livros publicados, o Neruda tornou-se o poeta chileno mais conhecido e então abandonou os estudos de francês, lá da universidade, para se dedicar inteiramente à poesia. Posteriormente, manifestou-se o propósito de renovação formal da intenção vanguardista em 3 breves livros que ele publicou no ano de 1926. El habitante e sua esperança, portanto, que em português seria O Habitante e a Sua Esperança, que é um livro de prosa.
Anelas, que é, em português que seria Anéis, um livro escrito em colaboração com Tomás Lagos, e a Tentativa del Hombre Infinito, Tentativa do Homem Infinito. Em 1927, ele foi nomeado cônsul em Rangoon, na Birmânia, e durante 5 anos ele representou o seu país na Ásia. Esteve também depois em Ceilão, em Colombo, em Jacarta, em Java e depois também em Singapura. Nessa altura, ele viveu, portanto, como se compreende facilmente, um período de grande solidão, que foi animado apenas pelo romance com Maria Antonieta Hagenaar Vogelsang, que era lá uma jovem birmanesa de origem holandesa, com a qual se casou, tornando-se essa a sua primeira mulher. Mas, como veremos, o casamento não havia de durar muitos anos. Depois, em 1933, ele foi nomeado cônsul em Buenos Aires e, no ano seguinte, foi transferido para Barcelona. Lá em Buenos Aires, ele travou conhecimento com o Federico García Lorca e depois em Barcelona com o Rafael Alberti, portanto, os escritores que vieram influenciá-lo muito. No ano de 1934, ele teve a sua única filha. A menina tinha hidrocefalia e, por causa disso, o parto foi muito difícil. Nessa altura, o Neruda, pronto, viajava frequentemente entre Barcelona e Madrid, e aí ele veio a conhecer, em Madrid, e começar a conviver com aquela que depois viria mais tarde a ser a sua segunda esposa, a Délia del Carril. Depois, no final desse ano, de 1934, ele foi então colocado definitivamente no consulado de Madrid e fixou então residência nessa cidade com a sua família. No ano de 1935, o Neruda assumiu a direção da revista Cavalo Verde, para a poesia, na qual ele foi companheiro de poetas diversos da chamada geração de 1927. Neste mesmo ano, apareceu então a edição, editada portanto lá em Madrid, de Residência en la Tierra. Outro seu muito importante livro. Está aqui traduzido em português, que é um dos mais enigmáticos trabalhos de Neruda, onde ele rompeu com a forma tradicional e criou uma técnica poética altamente personalizada, embora plena de realismo, e que se tornou conhecida pelo nerudismo. Em meados do ano de 1936, portanto, no ano seguinte, o Neruda separou-se então da primeira mulher, da Maria Antonieta, e esta mudou-se para Barcelona com a filha, e ele passou a viver então com a Délia del Carril, lá em Madrid. A filha, portanto, não era muito antes, não é? Como já vimos, e viria a falecer aos 8 anos de idade. E então, nessa altura, ele formalizou o divórcio lá da Maria Antonieta e casou-se com a Délia del Carril. O Neruda foi um escritor muito bem acolhido em Espanha, teve lá o mesmo impacto que já tinha obtido lá no seu país, no Chile. O Neruda conquistou a Europa e conquistou o resto do mundo, e a sua poesia tornou-se rapidamente muito conhecida. Mas este clima de desenvolvimento poético foi subitamente interrompido com o eclodir da Guerra Civil de Espanha, no ano de 1936. A execução do seu amigo, o García Lorca, e a prisão do Miguel Hernández, enfim, e o sangue que corria pelas ruas, contribuíram para a maturidade do poeta e para as atitudes políticas desse tempo e do futuro de Neruda. Ele deixou as suas funções de cônsul para poder integrar as forças revolucionárias.
Foi então, lá em Espanha, que ele escreveu um outro livro, Espanha en el Corazón, que em português seria A Espanha no Coração, que ele publicou lá na frente das forças republicanas. Um facto muito importante que ocorreu nessa altura foi ele, portanto, vencendo muitas dificuldades políticas e económicas, organizou, entre os meses de maio e agosto de 1939, uma viagem com cerca de 2.000 refugiados espanhóis que ele levou para o Chile no barco Winnipeg e que atracou depois no porto de Valparaíso, lá no Chile, no dia 4 de setembro. Aí ele foi recebido como um herói libertador, não é? Daqueles deportados. Depois desta atitude, o governo chileno nomeou cônsul-geral do Chile no México, onde ele esteve, portanto, vários anos, e onde produziu textos poéticos intensamente. No ano de 1943, ele voltou ao Chile, por mar, visitando vários países pelo caminho, e à sua chegada recebeu uma grande ovação dos seus conterrâneos, sobretudo os literatos e os artistas. No ano de 1945, ele foi eleito senador pelo Partido Comunista do Chile. E no ano seguinte, em 1946, ele participou ativamente na eleição de Gabriel González Videla para presidente do Chile. Foi também nesse mesmo ano que ele veio a conhecer a Matilde Urrutia, que com o tempo viria a ser a sua terceira esposa e que foi a principal, a sua grande musa amorosa para o resto da vida. No princípio do ano seguinte, ou seja, em 1944, o presidente Videla mudou-se, cortou relações com o Partido Comunista, formou um governo de direita e decidiu banir o comunismo do Chile. Então, nessa altura, o Neruda foi alvo de um mandato de captura, mas alguns amigos dele esconderam-no durante vários meses no porão de uma casa lá na cidade portuária do Valparaíso. Entrou, portanto, na clandestinidade, assim como outros esquerdistas, e por várias vezes Neruda tentou deixar o Chile, tentou fugir, até que finalmente conseguiu escapar para a Argentina no início de 1949, atravessando a zona sul das montanhas dos Andes, a cavalo, através de uma passagem de montanha situada perto do lago Maihue. Estes anos de clandestinidade, no entanto, foram proveitosos do ponto de vista da sua obra literária, tendo ele escrito muitos poemas que vieram depois a ser incluídos nos seus livros posteriores. Em junho de 1949, portanto, depois de emigrado lá na Argentina, ele deslocou-se à União Soviética para participar na celebração dos 150 anos do Alexander Pushkin e visitou também outros países da Europa nessa altura, e assim como o México. No ano de 1950, ele publicou que é considerado um dos seus livros principais, o Canto General, que seria em português o Canto Geral, ou a Canção Geral, em que a sua poesia adota então uma intenção social, ética, política, e que é considerado um dos grandes poemas épicos de todo o continente americano. No ano de 1952, foi retirada a ordem de prisão que pendia sobre os escritores e outras figuras políticas de esquerda, e o Neruda regressou ao Chile e publicou o livro Los Versos del Capitán, os versos do capitão. Esse sim que está traduzido em Portugal e que está aqui. Os versos do capitão foi um livro que ele dedicou à sua amada Matilde Urrutia. Casou pela terceira vez então com a Matilde e o casal fixou residência
na casa que ele tinha lá na Isla Negra, portanto situada entre Santiago e o Oceano Pacífico, perto do mar. No ano de 1954, Neruda publicou o primeiro exemplar, o primeiro volume de outro que foi um livro muito importante, que é Odas Elementares em espanhol e As Odes Elementares em português. Odes Elementares. Eu não sei se esta edição portuguesa tem só os versos do primeiro volume, ou se inclui os 3 volumes, porque ele depois, mais tarde, veio a publicar a continuação destas Odas Elementales. Publicou também na Sun Las Uvas e el Viento, que seria em português As Uvas e o Vento, e no ano de 1958 apareceu outro livro muito conhecido, que é o Extravagário, e que representava, mais uma vez, uma nova mudança na sua poesia. No ano de 1962, ele publicou Plenos Poderes, que em português seria a mesma coisa. Plenos Poderes. Plenos Poderes, que está aqui traduzido em Portugal. Nos anos seguintes, o Neruda viajou. Ele viajou constantemente ao longo da vida. Ele viajou então por vários países, entre os quais ele esteve em Cuba no ano de 1960 e nos Estados Unidos no ano de 1966. Esta estadia nos Estados Unidos valeu-lhe depois muitas inimizades, porque foi mal interpretada. Ela depois tentou explicar, mas muitos esquerdistas não acharam muita piada. No ano de 1965, foi-lhe otorgado o título de doutor honoris causa pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. Foi um dos vários títulos de doutor honoris causa que lhe foram otorgados por diversas universidades. No ano de 1970, ele publicou 2 livros importantes. Lá, A Espada Incendiada, que seria a espada acendida ou a espada acesa, e Las Piedras del Cielo. Este sim está traduzido em Portugal e que é este, As Pedras do Céu. Um pequenino livrinho de poemas. Este livro segue a mesma linha, portanto é como quase uma continuação de Las Piedras de Chile, que seria em português As Pedras do Chile, e que tinha sido publicado 10 anos antes. Portanto, nestes livros ele procura distinguir as pedras boas das pedras más. Portanto, isto é uma metáfora das pessoas, né? Também as pedras são boas, tal como as pessoas, ou más, conforme a utilização que se lhes dá. Depois, nas eleições presidenciais de 1970, foi eleito o Salvador Allende, que era, portanto, um comunista, e que tentou implementar a sua política, que ficou conhecida pela Via Chilena para o Socialismo. O Neruda era seu amigo e camarada de partido, portanto, e tornou-se um conselheiro próximo do presidente. Em outubro de 1971, foi atribuído ao Neruda o Prémio Nobel de Literatura. E isso revelou-se muito de grande utilidade e foi um grande apoio ao regime. Portanto, sem querer, a Academia Sueca ajudou o regime do Salvador Allende. Então, o Neruda deslocou-se lá a Estocolmo em dezembro desse ano para receber o prémio, para fazer o seu discurso de aceitação do prémio, e quando regressou, foi recebido como um herói, e o Allende convidou a ir ao Estádio Nacional a ler poemas seus perante uma multidão de 70 mil pessoas. Ora, o Salvador Allende tinha sido eleito, mas ele não tinha a maioria no Parlamento e por isso nunca teve aquele apoio de que ele realmente necessitava para conseguir implementar as suas ideias políticas. Foi vítima de greves, de várias tentativas de golpe, tanto vindas da direita como vindas da esquerda, e isso criou uma grande instabilidade e provocou um ambiente de pobreza generalizada
na população do Chile. Então, pronto, esta situação, o general Augusto Pinochet, que era o comandante em chefe das Forças Armadas do Chile, derrubou o governo do Salvador Allende no dia 11 de setembro de 1973 e instalou uma ditadura militar. Nesse dia, o Salvador Allende, no momento em que o Palácio de la Moneda, que era, portanto, a residência presidencial, estava cercada pelas tropas, suicidou-se com um tiro de pistola. No princípio desse ano, o Neruda tinha publicado um pequeno livro de poemas, que era um panfleto, digamos assim, em verso, que se intitulou Invitación al Nix Homicidio e Alabanza de la Revolución Chilena. É um livrinho que está traduzido em português, que um pequenino livrinho tem o título em português de Incitamento ao Nix-Homicídio e Louvor da Revolução Chilena, que aqui diz, atrás, que é o testamento político de Pablo Neruda. Efetivamente, há razões para dizermos isso. Quando se deu, portanto, a Revolução, a casa do Neruda na cidade de Santiago, que ele chamava La Chascona, foi saqueada e alguns dos seus livros foram queimados. Após este episódio, a saúde do Pablo Neruda, que já há vários anos lutava com um cancro da próstata, agravou-se e no dia 19, ou seja, portanto, 8 dias depois da Revolução, ele teve que ser transferido à pressa lá da sua casa na Isla Negra para Santiago, onde veio a falecer no dia 23, na clínica de Santa Maria, onde foi internado de urgência. Suspeitou-se na altura que lá um médico o tinha injetado com uma substância desconhecida com o objetivo de o assassinar por ordem lá do Pinochet. Mais tarde, muitos anos depois, mais propriamente em 2013, foi realizado um teste forense internacional e neste este teste rejeitou de facto essas alegações de que ele tinha sido envenenado e concluiu-se que de facto o que ele morreu foi de facto da sua doença, do cancro da próstata. Portanto, como vemos, o Neruda só sobreviveu 12 dias ao seu grande amigo e correligionário político, o Salvador Allende. O funeral do poeta foi realizado para o Cemitério General, lá em Santiago. Embora tivessem sido tomadas medidas para que não se transformasse num ato público e o funeral tivesse sido acompanhado por um grupo de soldados armados, o que é certo é que o cortejo teve a presença dos membros da direção do Partido Comunista e foi seguido por milhares de chilenos que assim desobedeceram à ordem do recolher obrigatório que tinha sido decretado e encheram as ruas enquanto se escutavam desafiantes gritos em homenagem ao Neruda e ao Salvador Allende e era cantada a Internacional. No fim da cerimónia, muitos participantes não conseguiram fugir e acabaram por engrossar depois a lista dos mortos e desaparecidos forçados que a ditadura chilena provocou ao longo dos anos que durou. O autor encontra-se agora, atualmente, sepultado no jardim lá da sua propriedade na Isla Negra, ao lado da sua querida esposa, a Matilde Urrutia. Portanto, postumamente à morte do Neruda, foram publicados vários livros dele. Foram publicadas as suas memórias no ano de 1974, com o título Confieso que ha vivido, que está traduzido em português, com o título Confesso que vivi. Portanto, são as suas memórias, portanto, um livro em prosa, que ele foi escrevendo e que ficou inédito e que foi, portanto, publicado depois disso. No ano de 1977, foi publicado um outro livro, também diremos considerado memórias, que é um conjunto de 7 cadernos
dele, 7 cadernos de apontamentos dele, que foram reunidos, trabalhados e publicados com o título Para Nascer é Nascido, que é em português, portanto, Nasci para Nascer. Depois, muito mais tarde, já depois da morte da Matilde Arrutia, foi publicado pela Fundação Pablo Neruda, que foi constituída com base no testamento lá da Matilde, este livro, que é As Cartas de Amor. O título completo é Cartas de Amor, Cartas de Pablo Neruda a Matilde Urrutia, 1950 e 1973. Portanto, que em português é exatamente a mesma coisa. É uma edição muito interessante que reproduz os originais das cartas, tanto de cartas e bilhetinhos e assim, que ele escrevia à sua querida Matilde, e que então foram aqui reunidos e publicados não só os manuscritos originais, não é? Como, portanto, a sua passagem, a escrita, não é? E com uma anotação que os enquadrava no tempo e no espaço em que esses bilhetinhos tinham sido escritos, essas cartas, esses bilhetinhos tinham sido escritos. Ora, a poesia do Neruda representa uma constante mudança, como já vimos, relacionada com as experiências que ele foi sentindo ao longo da vida. As suas obras tratam de temas sociais, éticos e políticos. Contêm influências do modernismo e do surrealismo, falam sobre a morte, sobre a ruína, a desintegração, o mundo caótico, a vida cotidiana, o amor. A sua poesia está traduzida em praticamente todas as línguas do mundo. Ele é considerado um dos mais importantes poetas da língua castelhana do século XX. Ele foi Prémio Nacional de Literatura lá no Chile no ano de 1945. Foi o Prémio Lenin da Paz no ano de 1953. Recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade de Oxford em 65 e foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1971. Estes, digamos, os principais, entre muitos outros prémios que ele recebeu. O anúncio oficial da Academia Sueca, que lhe atribuiu, portanto, o Prémio Nobel, destacava a condição de Neruda como o poeta da humanidade violentada e da sua própria terra também, violada e oprimida desde os tempos dos conquistadores, acrescentando que o mesmo havia sido perseguido uma e outra vez, ele próprio, não é? E que na sua obra se encontrava a comunidade dos oprimidos em todas as suas partes. No ano de 1994 foi gravado um filme muito famoso, com o título original Il Postino, e que em Portugal é conhecido pelo O Carteiro de Pablo Neruda, que certamente quase toda a gente deve conhecer, que conta a história dele lá dos últimos anos da vida dele na Isla Negra, na companhia da sua terceira mulher Matilde. O filme, portanto, é uma obra de ficção, não é? E transporta, portanto, o cenário para a Itália, onde Neruda estaria, portanto, exilado. Lá, numa ilha isolada, ele tornou-se amigo de um carteiro que lhe pediu para o ensinar a escrever versos, para ele poder conquistar uma bela moça pela qual estava apaixonado. Portanto, é este o tema do filme, que adapta, digamos assim, uma parte da vida do Neruda. Em Portugal, há ainda, e que não queria deixar de referir, três antologias dos seus poemas. Uma delas é esta, que se chama Poemas de Amor, de Pablo Neruda, que é uma edição bilingue, com seleção e tradução, do Nuno Judice, e que foi editada pelas publicações Dom Quixote, que tem poemas extraídos de vários livros dele. Depois, temos uma outra, que é a antologia breve, que é também da Dom Quixote, que tem seleção e tradução do Fernando Assis Pacheco, e que também foi também selecionado de vários dos seus
mais importantes livros, como o Residência na Terra, Jodes Elementares, o Extravagário, os 100 sonetos de amor e a Barcarola. Depois, para terminar, não queria deixar de falar de uma terceira antologia, também muito boa, do Pablo Neruda. Esta mesmo só diz a antologia de Pablo Neruda. Aqui, para esta seleção e a tradução dos poemas é do José Bento e tem também poemas de muitos dos seus principais livros, das suas principais obras, como o Corpusculário, a Residência na Terra, a Terceira Residência, o Canto Geral, os versos do Capitão, as Jodes Elementares, o Extravagário, 100 sonetos de amor, os Plenos Poderes, Memórias da Ilha Negra e da Barcarola. E então, eu para terminar, embora isto pense que já vai muito adiantado, eu gostava de ler então o último poema publicado nesta seleção, nesta antologia, e como digo, foi extraído de La Barcarola, e que se chama Explicação, que é assim como quase um mini testamento também do Neruda. Para este país, para estes cântaros de greda, para este jornal sujo que voa com o vento na praia, para estas terras violadas que esperam um rio de inverno, quero pedir alguma coisa e não sei a quem pedir. Para as nossas cidades pestilentas e ensanguentadas, onde, contudo, existem escolas com sinos e cinemas com sonhos, e para os pescadores e as pescadoras dos arquipélagos do sul, onde há tanto frio e o ano dura tanto, quero pedir alguma coisa e não sei o que pedir. Já se sabe que os vulcões errantes das eras anteriores se juntaram aqui como tendas de um circo e imóveis ficaram neste território. Nós, os que nascemos aqui, habituámo-nos ao fogo que ilumina a neve como uma cabeleira. Mas depois a terra converte-se em cavalo que se sacode como se ardesse vivo e caímos rolando no planeta para a morte. Quero pedir que não se mova a terra. Somos tão poucos os que nascemos aqui. Somos tão poucos os que padecemos. E menos ainda os felizes aqui nas cordilheiras. Há tanto que fazer entre a neve e o mar. As crianças descalças passam de um inverno para o outro. Não há tetos contra a chuva, faltam roupa e comida. E assim se explica que eu tenha de pedir alguma coisa sem saber bem a quem nem como. Quando já a lembrança do que fui se apague com a repetição das ondas sobre a areia e ninguém recorde o que fiz ou não fiz, quero que me perdoem de antemão. Não tive tempo nunca de fazer ou não fazer nada, porque a vida inteira a passei a pedir para que os outros alguma vez pudessem viver tranquilos. E com este poema termino por hoje. Espero que tenham gostado daquilo que disse sobre o Pablo Neruda, o grande Pablo Neruda. E, se Deus quiser e tiver vida e saúde, para a semana cá estarei para vos falar de um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Passem muito bem!